A Jane Goodall faleceu ontem. Não sei se todo mundo sabe quem foi Jane Goodall. É essa senhora simpática que está aqui. Então não sei se vocês sabiam a carinha dela. Então, Jane Goodall é uma das pesquisadoras mulheres, e aqui eu já vou explicar por que ela é uma das pesquisadoras mais importantes do mundo. Mas a Jane Goodall tem ainda uma característica importante, que é ser mulher. E por que falar que a Jane Goodall ser mulher é importante nesse contexto? Porque a Jane Goodall, estudando primatas no meio do continente africano, se transformando numa das maiores primatólogas do mundo na década de 60, e sempre, desde o começo, estimulando outras mulheres a se transformarem em pesquisadoras, é uma das figuras mais importantes da ciência do último século. Então ela tem dois papéis fundamentais. O primeiro papel que ela tem é o papel de pesquisadora, da maior primatóloga, a maior é exagero talvez, uma das maiores primatólogas, mas com certeza a maior especialista em chimpanzés do mundo, em comportamento de chimpanzé do mundo. E ela também tem um segundo papel que é fundamental, que é o papel de estimular outras mulheres a se transformarem, a se tornarem pesquisadoras. Então, uma mulher que viveu uma vida plena, faleceu ontem aos 91 anos, então a gente fica triste, porque era uma pessoa incrível que viveu a vida dela como achou que devia, fez o que achava que deveria fazer, e 99,9%, apesar de existirem algumas criticazinhas a ela, mas poxa, uma pessoa que foi tão pública por tanto tempo, não ter críticas é meio difícil. Cometeu alguns errinhos também, mas sempre marginais. Viveu uma vida plena e transformadora, que levou muitas pessoas à ciência e principalmente levou muitas pessoas a muitas mulheres à ciência. E a história da Jane Goodall é muito legal, porque a Jane Goodall era uma mulher inglesa que, numa viagem pelo continente africano, que tinha suas condições, é claro, porque lá na década de 60... Tem dois pontos, né? Antes disso, quando ela era pequenininha, ela ganhou um macaquinho, ela sempre falava do macaquinho que ela ganhou. Esse macaquinho foi super importante, porque ele era um chimpanzézinho que deu origem a área de estudo dela, né? Ela vai se importar com primatas e principalmente com chimpanzés por causa de um macaquinho de pelúcia que ela ganhou quando ela era criança e que acompanhou ela a vida inteira. Isso que é mais interessante, né? O macaquinho de pelúcia da Jane Goodall estava com ela o tempo todo, até o final da vida, né? Tem as versões dele peladinho já, sem os pelinhos. E aí lá na década de 60, Jane Goodall vai para o continente africano, ela vai viajar pelo continente africano e vai para fazenda de um amigo. E é muito legal que ela escreve e depois ela liga para um dos maiores primatólogos, um dos maiores antropólogos da história, que é o Louis Leakey, que depois vai dar origem a um monte de outros pesquisadores da área. E ela se propõe a trabalhar com ele e ela vai trabalhar com ele como secretária. E aí logo que ela começa a trabalhar com ele como secretária, ele queria estudar, ele era antropólogo, estudava seres humanos, mas ele queria estudar outros primatas. Dentre esses outros primatas, ele gostaria de estudar os bichos parecidos com a gente, então gostaria de estudar chimpanzés. E aí ele manda a Jane Goodall junto com a mãe dela, porque ela não poderia ir sozinha, então a mãe dela vem para ficar na fazenda com ela, para ficar no parque com ela. E aí ela vai para o Parque Nacional de Gombe Stream e ela vai abrir uma nova linha de pesquisa em relação ao comportamento de primatas e vai descrever ao longo da vida dela, e ela e a equipe dela, ela começa fazendo isso. E daí depois a equipe dela assume e aí ela vai trabalhar junto com essas pessoas. Então a Jane Goodall lá na década de 60 ela começa a entender como esses primatas funcionam e descrever comportamentos nunca vistos. Então ela vai falar de infância, ela vai fazer paralelos com o nosso desenvolvimento, ela vai descrever violência entre os chimpanzés, assassinatos, ela vai descrever momentos carinhosos entre os chimpanzés, ela vai começar a perceber que esses primatas são muito parecidos com a gente no comportamento. Então, ela era uma pesquisadora muito, muito importante nessa área de comportamento de primatas e depois virou uma defensora desses animais, uma defensora da natureza e tudo mais. Depois virou representante da ONU e palestrou pelo mundo inteiro
contando as histórias dela como cientista, inspirando muita gente e mudando a vida das pessoas e a percepção que a gente tem de outros primatas que não humanos, né? E aproximando a gente para quebrar a barreira que existe entre a gente e outros animais. Porque a hora que a gente começa a olhar para um chimpanzé, a gente se enxerga muito naquele bicho, a gente consegue perceber, ou deveria conseguir perceber, que a gente é bicho como qualquer outros bichos. Lembrando que ela ganhou, Vitória, um chimpanzézinho de pelúcia. É curioso mesmo, porque no lugar do ursinho, o pai dela deu um chimpanzézinho para ela. Então, o título da live para mim é importante. A gente perdeu ontem uma das grandes, uma das pessoas mais importantes do último século. E, de novo, é óbvio que tem algumas... Eu tô falando da Jane Goodall, Jéssica. E aí ela é uma das pessoas mais importantes da pesquisa em primatas e das pesquisas em geral dos últimos anos, uma das pessoas mais carismáticas, inclusive, excelente palestrante. Ela veio ao Brasil algumas vezes, eu não tive o prazer de vê-la pessoalmente, mas tive o prazer de assistir palestras dela na internet, palestras gravadas, e uma pesquisadora excelente. Claro, a vida dela tem alguns pontinhos de crítica, inclusive a pesquisa dela tem algumas críticas importantes, que ela, inclusive, admite que poderia ter sido feito melhor. Alguns trabalhos que ela fez, algumas modificações do ambiente que ela fez podem ter causado até certos comportamentos violentos nos chimpanzés que ela estudava. Mas é isso, assim, todo mundo na sua carreira vai ter algum momento foda, difícil e ruim. A Jane Goodall era um ser humano também que tinha suas características. E tem alguns vídeos dela que eu acho muito legais. Tem vídeo, um que eu adoro, quer ver? Calma aí, deixa eu achar aqui. Eu acho esse vídeo muito bonito, porque é uma percepção diferente. Eu vou colocar ele aqui pra gente escutar juntos. É uma percepção diferente do que é ser humano. Então, eu vou colocar o vídeo aqui, espera só um pouquinho, pra gente assistir juntos, da Jane Goodall falando. E eu tenho alguns amigos, inclusive, falam que isso é meio mico que ela faz, mas eu acho fofo, eu acho que mostra uma percepção dela diferente. Esse aqui é uma réplica do macaquinho dela, do Jubilee. O macaquinho original não estava mais acompanhando ela nas viagens, mas ela sempre levava uma réplica, tá? Então, vou colocar aqui. Eu acho esse vídeo lindo. Some of us could say bonjour. Some Ela of fala, us alguns de nós podem dizer bom dia em francês. say good morgen, Alguns só podem dizer good morgen, que é em alemão. and so on. But I can say. That's good morning in chimpanzee. E eu acho esse vídeo lindo porque mostra uma percepção do que são esses bichos muito parecidos com a gente, que às vezes a gente não tem essa percepção, a gente se separa dos outros bichos. Então, a hora que ela fala, alguns podem dizer bonjour, outros podem dizer good morning, podem dizer bom dia, e ela mostra como um chimpanzé fala bom dia, e que o chimpanzé tá falando bom dia. Eu acho incrível, assim. Eu acho que é de uma humanidade, de uma compreensão de humanidade muito, muito, muito foda. É uma compreensão do que é ser humano e do que é ser outro bicho e tudo mais. É muito, muito legal. E a Jane Goodall tinha essa capacidade de entender esses bichos e, portanto, entender o humano, que é louvável. Então, não tem nenhum biólogo que não ficou um pouquinho triste ontem, mas mesmo assim realizado, porque é uma pessoa que morreu aos 91 anos, que estava palestrando, estava fazendo aquilo que ela amava, fazendo aquilo que ela gostava e aquilo que ela dedicou a vida dela para entender o mundo e para fazer o mundo um pouquinho melhor. Então, eu acho muito, muito, muito bonita a vida dela, e acho que é uma vida que tem que ser exaltada sempre. Então, a minha homenagem é essa.
uma pessoa incrível que a gente perdeu ontem. Mas faz parte, inclusive, da nossa história perder os incríveis também. A gente perde um pouquinho do que a gente já teve de melhor quando a Jane Goodall vai embora. Mas faz parte da vida. O Rafa falou, ela foi importante para mostrar que a gente, enquanto gente, não é tão especial assim. Para mim é muito isso. Esse ranço que o humano tem de achar que é único e superior. Cara, para mim essa é a frase que define o que o trabalho dela causa em mim. É a percepção de que a gente não é tão importante assim, que a gente não deveria se levar tão a sério, inclusive, quanto a gente se leva. Acho ela impressionante, assim, uma carreira muito, muito foda. Certo? O Matheus fica me incomodando por causa da minha câmera, porque ele quer que o tapete apareça mais. Eu deixo minha câmera do jeito que eu quiser, apesar de eu já ter mudado o que você pediu. Ó, o Matheus criou aqui o cupom Jane, é isso? Se você comprar essa camiseta aqui que eu tô usando, que tá na tela hoje, Mulheres Cientistas Constroem o Futuro, você vai ter 7% de desconto na sua compra. Então quem comprar a camiseta hoje recebe 7% de desconto usando o cupom Jane. É isso. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima e tchau.